E quando a gente está falando dessa questão de dívida, principalmente quando não é a mulher que é a gastona, é a desequilibrada, né, que não sabe lidar com dinheiro, quando no caso é o cara, isso diz muita coisa sobre o comportamento dos dois. Eu te convido a pegar logo papel e caneta aí para ficar um negócio mais didático. Primeira coisa que a gente vai resolver aqui. Não tem como resolver um problema o qual a gente não entende o que é, né? A gente precisa entender o que é. Para pensar, quando você vai no médico, a primeira coisa que o médico faz é te fazer perguntas acerca dos sintomas. Com base naqueles sintomas, aqueles sintomas vão se enquadrar nas características comuns de tal doença que seja. Então, é preciso analisar tudo. No caso em que o homem ele não tem muito compromisso com a causa, se ele está despreocupado, você fala, ele escuta e ele age diferente. É porque ele sabe que tem alguém que resolve. Quando a gente pensa na função, né? Não é só no papel, é na função masculina dentro do matrimônio, e isso é biológico, isso vem do sexo masculino, do sexo feminino. Por mais que nós mulheres temos uma tendência a sermos proativas, muitas vezes mais organizadas, a coisa da proteção é muito do masculino. Então, homens têm mais habilidades de dentro para fora e as mulheres de fora para dentro. Quando a gente pensa na questão do prover para a família, não significa que a mulher não pode trabalhar e só o homem tem que trabalhar. Não. Mas é sobre o comportamento. A forma como a pessoa lida e cuida daquilo. Então, se o seu homem, o seu companheiro, ele é irresponsável, ele não se preocupa, isso não é uma prioridade na cabeça dele, exceto se ele for um grande empreendedor e ele faça muito dinheiro e ele seja um ponto muito fora da curva, ele viva vários riscos, ele seja um cara que investe em bolsa de valores, sabe, a lá o lobo de Wall Street, essas coisas assim. Não sendo isso, ele é um trabalhador comum, entenda comum, não tô falando ruim, um trabalhador normal, como todos nós, é normal e esperado que exista, sim, uma preocupação com o prover, principalmente se tiver filhos. Então, se esse cara ele não tem essa preocupação, alguém está suprindo por ele. Entende? Se ele não precisa se preocupar com isso, calma. Quem é que está se preocupando por ele? Aí é que entra a coisa da mulher. É aí onde entra você, leoa, minha amiga, que precisa começar a tirar o foco dele e começar a botar um foco em você. Porque preste atenção. Se um dos papéis do homem é trazer essa proteção à segurança, a segurança financeira faz parte dessa proteção. Repito, não significa que ele tenha que ser o cara que provê. Você pode ser a mulher que trabalha, ele que fica em casa. Mas ele tem que te trazer a proteção, a provisão. Então, no mínimo, ele tem que ser o cara que organiza, que faz aquele dinheiro prosperar, aquele dinheiro durar para que você possa trabalhar. Entendeu? Mas se ele é quem trabalha e já ganha menos que você, tudo bem. Mas se os dois fazem essa ação, você há de convir comigo que a responsabilidade é dos dois. Mas se não está sendo dos dois, está sendo de quem? Sua. Então toda carga emocional sobre esse assunto, dinheiro, está em cima de você. E agora não é só emocional. Você está com a carga mental, emocional e física, porque você é quem tem que trabalhar mais para honrar as dívidas que esse homem está fazendo. Significa que ele não presta? Priscila, vou separar-me. Não, não significa. Significa que você tem que mudar a sua postura. As duas palavras que vão direcionar o daqui para frente para que isso mude são essas: postura e imposição. É diferente uma coisa da outra. Postura é quando você se posiciona de uma maneira diferente em relação a isso. Geralmente, quando essas coisas acontecem, muito provavelmente, não vou dar um diagnóstico sobre sua vida, porque eu preciso saber de mais coisas, né? A verdade, ela tem várias faces. Mas, geralmente, mulheres que pegam essa carga toda para si, mulheres que aprenderam a ser validadas por meio do servir,
Então elas precisam fazer pelo outro, salvar o outro para se sentirem validadas. Na psicologia, tem um nome para isso que se chama síndrome do cuidador. Mas, entenda, não é um diagnóstico sobre você. É preciso fazer vários testes para que isso seja diagnosticado, digamos assim. Mas a mulher que tem essa síndrome da cuidadora, ela é uma mulher que ela aprendeu que amor é serviço. Como se, assim, ela só se sente amada quando ela faz e dá tudo, inclusive ela se anula completamente pelo outro. Aí ela se responsabiliza por tudo, inclusive pelo papel do outro. O que é que o outro faz por sua vez? O outro se aproveita disso. E aí vira um ciclo vicioso que não tem fim. A única pessoa que pode colocar fim é você mulher. Porque quanto mais você der, mais vão querer. Então a saída para isso está em você ter postura e, segunda coisa, se impor. E se impor vai exigir que você desagrade. Então é necessário que você faça um trabalho interno de curar feridas aí do seu passado, para você ressignificar o que é amor, o que é validação, o seu valor, a sua serventia, a sua utilidade, o seu lugar, o seu papel. Porque quando a gente se impõe, é que a gente começa a conhecer as resistências do outro. Então é muito natural, quando você for se impor, a pessoa vai vir com tudo pra você, vai falar que você não era assim, e talvez a culpa, por causa das feridas do passado, vai te fazer pensar que é muito melhor voltar ao como estava. Tá bom, com a dívida eu consigo dormir. Agora, com a pessoa me acusando de não ser boa, eu não sei lidar. Então é preciso que você aprenda a reinar primeiro sobre a sua cabecinha, sobre o seu coração, para as mudanças acontecerem. Mas de antemão, você consegue já fazer mudanças. Então, resumindo, provavelmente você é uma pessoa que cuida de tudo. Você provavelmente virou a mãe do seu marido. E mãe só briga, mãe só cobra. E o que é que o filho faz? É irresponsável. O filho só responde, o filho promete e não cumpre, o filho revira os olhos, sabe, faz aquele bufa na frente. Provavelmente seu marido deve fazer isso. Não aguenta conversar e você fica sempre naquela, irresponsável, isso e aquilo. Primeira coisa, cale, não cobre mais nada. Segunda coisa, se posicione. Como? Estrategicamente. Não significa que você vai se divorciar, mas tenha um plano B. Deixa eu te dizer como é que você vai fazer. Se você é responsável pelo financeiro, isso é ótimo. Isso significa que ele não está a par disso. Se ele não está a par, você vai separar o seu dinheiro, e se você administra o dele também, você separa o dele também, e você vai organizar sem esperar a permissão dele. E você vai, de forma proposital, fazer ele achar que o buraco tá indo cada vez mais embaixo e vai deixar ele sentir as consequências disso, de várias maneiras. Mas você sabe que aquilo ali está sendo apagado, você está resolvendo. Só que ele não tá sabendo. Você vai deixar dinheiro separado numa poupança, você vai separar dinheiro dele, dinheiro seu, numa poupança para uma emergência, sem ele saber. Ah, Pri, que horror, você tá sugerindo que eu tenha uma vida dupla no casamento. Não tô. Não tô. Quando a gente tá com uma pessoa irresponsável do lado, a gente precisa tomar para nós a responsabilidade e a gente precisa, sim, treinar essa pessoa para a maturidade. Se você pegou para você essa missão, agora é hora de fazer direito, tá? Se essa responsabilidade tá com você, e se tem filho no meio, você tem que assumir isso. Peça ajuda de alguém que lide com essa questão financeira, saúde financeira, planejamento financeiro. Faça isso tudo em oculto, em secreto. Não deixe ele saber. Deixe ele saber que você ligou o dane-se. Deixa ele achar que você vai deixar a peteca voar, tudo estourar enquanto você tá em paz. Porque só quando você parar de assumir o papel dele, é que talvez uma coisinha vai catucar na cabeça dele e ele vai começar a mudar. Outra coisa muito importante, reze, ore, peça a Deus sabedoria e peça para Deus dar sabedoria pro seu marido também, isso é importante demais. Tenha uma vida de oração por causa disso. Cale, não fale, e ore mais. E se imponha.
Quando você decidir algo, decida, não explique, porque não adianta. E para que esse teu marido volte a te tratar como esposa de novo, você precisa agir como esposa e não como mãe. Isso é duro, mas você consegue. Você vai conseguir suportar. Mas só se você tiver força emocional, força mental, mas principalmente força espiritual. Então, minha amiga, leoa do meu coração, te apega com Deus, com tudo. Cria um plano estratégico e vai dar certo. Se você fizer isso, em um mês você vai ver diferença. E se não tiver, você volta aqui para me dizer: Pri, fiz um mês, me posicionei e me impus e não deu certo. Eu duvido.